Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o publicitário e jornalista na função de repórter cinematográfico, especialista em gestão da comunicação e mestre em educação, Fabrício Racanelli, que atua profissionalmente com comunicação desde 1996. Trabalhou na TV Cultura de Santa Bárbara entre 1998 e 2009. Desenvolveu diversos projetos no campo do audiovisual como aluno do Departamento de Multimeios da Unicamp e é um dos fundadores da ONG Cineclube Estação. É professor do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Unisal e diretor da Gráfica Impressões. Como documentarista, tem em seu currículo a produção de obras voltadas para a preservação da memória da cidade de Santa Bárbara, com os documentários Nos Tempos da Usina e Abre Alas, Memórias dos Carnavais Barbarenses. E no dia 20 de agosto, fez o lançamento do seu documentário de média-metragem Rock no Seu Interior, que foi selecionado no edital de chamamento público da Lei Paulo Gustavo. Olá, Fabrício. Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Eu que agradeço, Marta. Um prazer falar com você e falar com todos os seus ouvintes. Então você é roqueiro, Fabrício? Um pouco, né? Nesse último ano, né, acabei me envolvendo um pouco mais e mais especificamente com quem produz esse tipo de som na nossa cidade, né? Mas com certeza é o estilo musical que mais me agrada e eu tenho um apreço e acho que isso ajuda muito na condução de um trabalho, porque acaba sendo uma diversão, né? Mais do que um trabalho, é algo que traz uma satisfação pessoal muito grande, justamente por gostar do gênero musical, por me considerar de alguma maneira aí roqueiro, né? Como você disse. Esse seu documentário, o Rock no Seu Interior, você escolheu Santa Bárbara para falar sobre o rock. Com o Rock Fest aí, as pessoas falam que Santa Bárbara é uma cidade do rock. Tenho observado já há algum tempo que Santa Bárbara tem essa veia roqueira, né? E acho que a história levou ao sucesso do festival. Eu não imagino que o Rock Fest teria tanto sucesso se a cidade não tivesse um passado que ligasse a cultura da cidade a esse gênero da música. Há muitos anos, décadas, existem pessoas que fazem rock na cidade e com muita personalidade, com muita qualidade. E a cidade sempre esteve inserida nesse circuito, né, nessa cena cultural que envolve o rock and roll. Isso há muito tempo. Então, observando, né, esse passado e este presente, percebi que havia uma ligação, né, e daí surgiu essa ideia, né, talvez por ter esse olhar de comunicador, né, pelo fato da minha profissão ser, né, comunicador, enfim, ter observado dessa forma e perceber que ali existia uma boa história para ser contada, né, e aí a gente foi buscando os personagens que pudessem narrar essa história, né, esse contexto, enfim. Então isso fez com que a gente produzisse o Rock no Seu Interior. Você é o diretor dessa produção. Você também foi o idealizador desse projeto? Sim, foi uma ideia minha. Aliás, é uma ideia que eu já tenho há algum tempo. Sempre achei que a história do rock em Santa Bárbara daria um documentário, daria um bom livro, né? Enfim, porque existem muitas bandas, muitas pessoas que fizeram sucesso. O documentário mostra, né, alguns bares que foram importantes, algumas bandas, músicos que construíram a sua história, ou que começaram a história aqui, além de várias situações que envolveram grandes nomes da música, especialmente do rock, né? Cito no documentário alguns deles, como Rita Lee e Raul Seixas, por exemplo, né? Há uma relação deles em algum momento, uma passagem na cidade. Então, acho que existem vários pontos que se entrelaçam e podem juntos, né, formar
uma história interessante. Então, eu tinha essa visão, achava que isso renderia, sim, uma boa história, e com o passar do tempo, né, isso só foi sendo reforçado, especialmente com o sucesso que foi o Rockfest nos últimos anos. Então, a gente vê que foi um evento muito bem aceito, que as pessoas esperam por esse evento, mas que durante todo o ano existem eventos paralelos acontecendo em bares, acontecendo em clubes, eventos públicos e também privados, que colocam o rock and roll sempre em destaque, e esses eventos sempre conseguem atrair um bom público, sempre são eventos prestigiados. Então, observando todo esse histórico, essa ligação com o contexto atual, eu tive essa ideia, né, de construir um roteiro, né, de um argumento, e com o surgimento, né, dessa lei Paulo Gustavo, que é especificamente voltada para o incentivo a produções audiovisuais, eu percebi que ali, então, havia uma oportunidade de apresentar esse projeto e viabilizar essa ideia que até então estava nem no papel, né? Estava só ali no campo ainda das ideias, né? Mas a partir do momento em que houve essa oportunidade, eu corri atrás da documentação e de criar esse projeto, de colocar ele no papel e apresentar. Para minha surpresa, o projeto foi aprovado, foi bem aceito, né? E passou a gerar, depois de aprovado, uma expectativa muito grande. Você mencionou a Lei de Incentivo Paulo Gustavo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa lei para quem está nos ouvindo entender como é que foi esse processo? Sim, é importante dizer que a Lei Paulo Gustavo, ela surge como uma forma de fazer com que quem produz cultura no país fosse, de alguma maneira, recompensado pelas perdas que tiveram durante o período da pandemia. O Paulo Gustavo foi uma figura que se dedicou muito ao audiovisual no país, um artista muito generoso e que faleceu em decorrência do Covid, e foi uma, né, das vítimas dessa pandemia, e a pandemia prejudicou toda a classe artística, né? Então a lei leva o nome dele porque foi uma vítima e ao mesmo tempo foi uma pessoa que lutou muito pela classe artística, especialmente no momento em que vivia um apagão. Então, muitos artistas não puderam exercer as suas atividades e não tinham de onde tirar recursos, né, durante um bom tempo. Então, essa lei surge para suprir, né, um déficit que todos esses profissionais tiveram ao longo desse tempo que passamos pela pandemia. A lei disponibiliza recursos para viabilidade aí de projetos. A Lei Paulo Gustavo não tem só para o audiovisual, mas uma parte maior é voltada para produções no audiovisual. E acho que isso é muito interessante. Eu acho que é um recurso muito bem aplicado. Eu tenho estado em contato com muitas pessoas que produzem cultura em diversas artes, seja no audiovisual, na música, na dança, no teatro, na literatura. E essas pessoas são muito engajadas no que fazem, né? Então, todo o recurso que é aplicado para o desenvolvimento desse projeto, ele de fato é aplicado e é revertido para a população. Não existe nação, não existe país, cidade desenvolvida que tenha uma qualidade de vida adequada, em que as pessoas possam viver bem, né? Se não tiver investimento em educação e em cultura. Para alguns isso pode parecer uma bobagem, mas precisamos entender, né, de fato como é que as coisas funcionam, né, para ter uma visão mais clara sobre isso. Então eu sou um defensor de investimentos em cultura e acho que essa lei veio beneficiar não só a classe artística. Essa lei e esses recursos não são grandes recursos, são recursos que dá, na maioria dos casos, para viabilizar o trabalho de uma forma muito honesta, sem nenhum exagero, e às vezes falta recursos, e eu vejo muitos artistas até colocando do bolso para completar e vendo a sua ideia surgir, enfim, né, e criar corpo e está sendo apresentada. Então, eu acho que toda a população ganha com esse investimento, ganha em educação, ganha em cultura, ganha em entretenimento, ganha em uma série de fatores, né? Então, a lei ela é importante e ela funciona da seguinte forma, né? Cada município recebe uma verba
e o município publica um edital com regras que todos os artistas têm que cumprir de forma bastante rigorosa. Isso envolve uma documentação extensa. Após a análise da documentação, também tem avaliado o seu projeto. Então, além de ter toda uma parte burocrática que garante a integridade do proponente, também há uma parte de qualificação desse trabalho que é bastante rigorosa. Então, os projetos que foram aprovados são projetos que, de fato, têm alguma relevância para a sociedade. Existem vários projetos que estão sendo executados, não só em Santa Bárbara, mas em todas as cidades do país, e tem muita coisa boa sendo apresentada, né? Então, eu acredito que o nosso documentário também atingiu a expectativa pelo retorno que nós tivemos até o momento, né? E eu espero que essa lei, que iniciativas como essa perdurem, né? Que a gente possa ter sempre recursos que viabilizem, né, ações como essa, enfim, que viabilizem ações culturais, que os produtores culturais e artísticos possam ter condições de desenvolver o seu trabalho, né? Você pensou no projeto, você elaborou esse projeto, você chamou pessoas para trabalhar, você teve todo um percurso que você teve que seguir. De tudo isso, até o dia do lançamento, qual a coisa mais difícil foi para você? Como você bem disse, várias etapas, né, Marta? A primeira etapa de um processo como esse foi entender como funcionava a Lei Paulo Gustavo. Isso, eu tive o primeiro contato em julho do ano passado, ou seja, pouco mais de um ano. Depois disso que foi publicado o edital. Então, a partir daí, eu passei a ter conhecimento de quais seriam as regras, né, para poder apresentar esse projeto. Essa primeira etapa, ela é muito difícil, né? Você levantar toda a documentação, escrever o projeto, né, criar um bom argumento, uma justificativa que comprove a necessidade, né, ou se não a necessidade, a viabilidade de produzir uma obra como essa. Então, esse primeiro momento, ele é bastante complexo, mas após a aprovação, aí a gente começa a fazer o processo de pesquisa. Então, eu tinha algumas informações, algumas delas precisavam ser comprovadas, né, eram só especulações a princípio, né? Mas uma coisa foi levando a outra. Então, eu sabia que algumas pessoas seriam importantes para o documentário. E, primeiramente, eu fui atrás dessas pessoas, né? Então, fui fazendo contatos e esses contatos geraram outros contatos e cada um contando uma história e isso foi ampliando. Teve um momento de fazer a captação, né, dessas entrevistas, então nós fizemos isso em alguns momentos. Nós somos muito felizes assim, em conseguir pessoas que realmente fizeram parte da história, que tinham muitas histórias para contar relacionadas ao rock, né? Mas foi um processo até que relativamente tranquilo, essa etapa da captação das imagens, né, das entrevistas, enfim. A parte depois que passa a ser mais complicada é a edição. Porque imagine, Marta, a gente teve ali mais de 30 pessoas entrevistadas. E a nossa categoria de projeto era um média-metragem, ou seja, ele não pode passar de 70 minutos. Então, para a gente se enquadrar nessa categoria, eu teria que fazer um vídeo com, no máximo, esse tempo. No início, achei que a gente conseguiria viabilizá-lo com uns 50 minutos, né? Eu trabalhei com uma hipótese de estourando 1 hora, mas era tanto material e tanta informação interessante que o vídeo tem 69 minutos. Então, sobraram poucos segundos para a gente estourar o tempo para se enquadrar como média-metragem. Imagina, foram mais de 30 entrevistados e para cada um deles eu tinha ali, no mínimo, 15 minutos de entrevistas. Então, eu precisei tirar alguns segundos de cada entrevistado e essa parte, né, essa fala, ou esses trechos, eles tinham que compor com outros trechos de outros entrevistados para criar uma narrativa. Então, essa parte de fazer essa decupagem, essa escolha do que vai entrar e o que vai ficar de fora, é muito difícil, né? E especialmente fazer essa edição casando uma fala com a outra, linkando o que um entrevistado fala com o que outro entrevistado também fala, enfim, um completando, né, a fala do outro. Esse é um trabalho que depende de bastante paciência, concentração, algum conhecimento técnico, né, para a gente poder criar essa narrativa de uma forma que tenha começo, meio e fim, seja compreendida facilmente, né, mas a edição também é um processo bastante complexo.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o publicitário, professor e diretor do documentário Rock no Seu Interior, Fabrício Racanelli. E de tudo que você viu, das pessoas que você entrevistou, o que você passou, o que foi mais legal ou aquilo que mais te surpreendeu? Nosso trabalho, ele em alguns momentos serve como uma grande oportunidade de criar encontros. Durante esse processo, a gente pôde promover alguns encontros. Até a exibição no teatro foi um grande encontro de amigos, né? Muitas pessoas que não se viam há muito tempo puderam se encontrar para assistir esse documentário juntos, rever, né, uma parte da história ali de cada um que foi compartilhada, e isso foi muito legal, sabe? Eu acho que tem alguns momentos que são muito interessantes. Um deles foi o encontro que nós fizemos em São Paulo. Nós fizemos uma gravação no Sesc Pompeia. Aliás, fomos muito bem recebidos lá pela equipe do Sesc, que liberou um espaço no teatro do Sesc para a gente poder fazer as gravações. Então, nós fomos até São Paulo para ficar legal, né, para todos ali que estavam trabalhando ali, que estão hoje em São Paulo, o caso dos irmãos Maluf, né, o Marcelo, o Marco e o César, e também de outros músicos que não estão mais na cidade, mas tiveram uma participação muito importante, o caso do Beto de Franco, né, também do F Brasil, e o Jefo, que foi com a gente aqui de Americana para São Paulo. Então, esse encontro foi muito legal, porque foi uma oportunidade desses músicos também se reencontrarem, né, e trocar ideias e relembrar. Então, foi um momento bastante especial. Algo que me surpreendeu, que não estava, né, nos meus planos, foi saber que a primeira banda de rock da cidade, que é a JB Banda, né, a gente não tem informação sobre uma outra banda estabelecida. Então, a gente considera que a JB é a primeira banda de rock de Santa Bárbara. E o seu João Jorge Batalha, que era um dos integrantes, né, dessa banda, ele toca até hoje, né, e toca com os filhos. E no dia da entrevista, eu peguei uma conversa ali, estava ele, o Bruno, o filho dele, aí entrou o Sérgio Uruca na história, que ele estava ali também gravando com a gente, e numa conversa deles, eu pesquei ali que havia uma criança, né, que tocava algum instrumento. Eu não entendi direito no dia ali como era a história, eu só ouvi que o Uruca falou, poxa, é seu filho? Ele falou, não, meu sobrinho e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí no dia não deu para a gente conversar sobre isso. Mas com o tempo eu falei, poxa, se é, né, sobrinho do Bruno, é neto do João Batalha, que é o primeiro, da primeira banda, né? E nós temos aqui mais uma geração dos filhos, e tem agora uma geração que é dos netos, né? E está tocando algum instrumento. Aí eu procurei saber, perguntei para o Uruca, depois eu falei com o seu João, ele passou o contato dos filhos. E aí tem o Ian, que tem 5 anos e toca bateria. É neto do João. Para quem ainda não assistiu o documentário, né, não quero dar um spoiler aqui, mas a gente faz uma ligação, colocando ou abrindo, bem dizer, o documentário com o João, que representa a primeira banda, o início praticamente do rock na cidade, e a gente finaliza com o neto dele, né, demonstrando que há um futuro, né, um futuro certo, né, que o rock tem aí a garantia de que vai sobreviver por mais algum tempo aí, com certeza. Você idealizou, você dirigiu, você entrevistou, mas você não fez tudo sozinho. Teve gente aí que te ajudou. Teve sim. Não posso deixar de citar, porque uma pessoa que foi meu parceiro desde o início, né, nesse projeto, foi o Alessandro Araújo. O Alessandro, que tem a produtora Arte Imagem, é um amigo de longa data. Nós trabalhamos juntos na TV Cultura de Santa Bárbara. No final da década de 90, a gente começou a trabalhar junto, passamos alguns anos. Depois de um tempo, né, cada um segue a sua vida, mas a gente tenta, de alguma maneira, sempre manter o contato. E por isso que eu falo que o trabalho, às vezes, promove, né, encontros ou reencontros, e eu acredito que esse nosso trabalho foi mais um desses reencontros que, para mim, representou muito, né?
Fazia muitos anos que a gente não trabalhava junto. E quando eu tive o projeto aprovado, eu vou buscar pessoas para trabalhar comigo que são da minha confiança, assim, no sentido de saber que está comigo mesmo, né? Que são profissionais e que a gente se conhece, sabe como trabalha. E o Alessandro é esse cara, né? Então eu convidei ele para tomar um café, expliquei para ele qual era a ideia e ele de pronto aceitou estar comigo nessa jornada aí. Como ele tem outras atribuições, um dia a dia aí bastante corrido, né? Enfim, então sobravam poucos espaços, pouco tempo para a gente se dedicar à gravação e às edições desse documentário. Mas sempre que a gente tinha um espaço, a gente marcava, e isso podia ser num sábado, num domingo, ou vários dias à noite que a gente se reuniu, seja para gravar com as pessoas ou para fazer as edições. E durante o dia a gente ia conversando, então surgia uma ideia, uma imagem, alguma coisa que precisava ser acrescentada. Um ia ajudando o outro, então foi um trabalho de dupla de criação, assim mesmo, muito legal de ser feito, e tenho muito a agradecer ao Alessandro. Outras pessoas participaram com incentivo, no sentido de trazer novas ideias, de dar sugestões, né? Então, o pessoal que trabalhou com a gente, Ana Paula, a própria Monique, filha do Alessandro, esteve com a gente, e muitos colaboraram, né, enviando material. Então, eu não posso deixar de agradecer o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara, especialmente de duas secretarias, né? Primeiro, a Secretaria de Cultura, sempre esteve pronta para esclarecer eventuais dúvidas sobre o projeto, né? Então, o Evandro, o secretário de Cultura, e toda a sua equipe, não vou nem citar os nomes aqui para não correr o risco de deixar alguém de fora, mas toda a equipe da Secretaria de Cultura, do teatro, do Léo Salum, enfim, todos eles foram muito parceiros durante todo o processo. Eu consegui com eles, além de orientação para desenvolver o projeto, todo o acervo de imagens mais antigas, né, que estavam em fitas VHS, muitas coisas a gente conseguiu no Centro de Memória, algumas coisas a gente conseguiu através do CEDOC, da Fundação Home. Importante dizer que a gravação do off foi feita na Rádio Santa Bárbara FM. Uma boa parte, né, das informações que nós temos a respeito do Rockfest, especialmente, foi da Secretaria de Governo, através da Unidade de Comunicação. Então, o pessoal da comunicação da Prefeitura forneceu todas as imagens do Rockfest. Então, foi muito legal esse apoio, além de informações de texto também, a parceria para ajudar na divulgação desse documentário, né? Em nome aqui da Mariana Balan, né, que é assessora de imprensa da Prefeitura. Queria agradecer a todos lá do Departamento de Comunicação, o pessoal da rádio, a locução, uma parte até o Ricardo Anjo, que é locutor da rádio, fez para a gente, né? Assim, tem muita gente que nos ajudou. E os próprios músicos fizeram a história, porque um foi passando para o outro, né? Um foi passando um contato de outro, comunicando, convidando. Quando eu falei, vai ter uma gravação, né, no anfiteatro da Prefeitura, no sábado, então eu passei isso para algumas pessoas que eu conhecia, e essas pessoas, muitas não puderam ir, mas convidaram outros colegas de banda, né? É um trabalho de muitas mãos, com certeza. Você vai fazer novas apresentações do seu documentário. Após essas apresentações, quando o seu documentário vai estar disponível no YouTube? Olha, Marta, nós pretendemos fazer mais 2 apresentações públicas. Pode ser que tenham outras apresentações que eventualmente estejam atreladas a algum espaço mais restrito, né, ou privado, mas públicas a gente espera fazer pelo menos mais 2 antes de disponibilizar esse material online. A gente não espera passar muito tempo, não, né? Finalizando aí o Rockfest, a gente já vai procurar ainda, né, aproveitar esse clima que a cidade vive, né, aproveitar o momento. Muitas pessoas não puderam ir na terça-feira que nós fizemos a apresentação no teatro, porque coincidiu com outros compromissos, enfim. Então, durante esses últimos dias, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não conseguiram assistir, mas que ficaram muito curiosas. Eles querem assistir, poxa, vai ter. Então, essa pergunta que você faz, eu tenho respondido diariamente e várias vezes durante o dia, porque, de fato, muita gente tem interesse em assistir. Então, ainda não estão definidos os lugares, né, onde faremos essas apresentações.
mas a gente está procurando espaços que sejam acessíveis, que sejam confortáveis, né? Aliás, falando na questão da acessibilidade, é importante dizer que o documentário conta com tradução em Libras. Então, todo o documentário também tem um intérprete que está ali no vídeo, né? Para a comunidade surda, tá? Então, a gente pensou nessa questão da acessibilidade, a própria exibição no Teatro Municipal foi também pensando na acessibilidade, visto que é um espaço que contempla a acessibilidade, que há espaços para cadeirantes. Então, a gente espera também, nessas próximas exibições, buscar espaços que tenham essa acessibilidade. Respondendo a sua pergunta, eu espero, dentro de um mês, fazer essas 2 exibições, no máximo, aí, vamos pensar em outubro. Até o final do ano já vai estar disponível, mas para não dar uma data exata. Mas ainda esse ano a gente vai disponibilizar em alguma plataforma de streaming e aí sim poder compartilhar o link, né, e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse documentário, a essa história. Você tem projeto para que esse documentário se torne um livro? Olha, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas no teatro mesmo, no dia da apresentação, quando as pessoas estavam ali indo embora e tive a oportunidade de cumprimentar várias delas, surgiu essa ideia, porque algumas pessoas juntaram ali e falaram, olha, o livro está pronto, né? É só transcrever. Eu falei, olha, eu sei um pouco, né, trabalhar com vídeo, mas não é a minha especialidade escrever, né? Mas existem pessoas que já demonstraram algum interesse, o material nós temos, existe no começo, meio e fim, há essa possibilidade, mas não seria o foco nesse momento, até porque entendo que é um projeto que demanda bastante trabalho e não seria para tão já. Mas é uma ideia assim, a ser pensada, viu? Não é descartada essa hipótese, não. Eu agradeço ao Fabrício Racanelli, professor publicitário e diretor do documentário Rock no Seu Interior, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço, Marta, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre esse projeto e espero que ele possa chegar cada vez mais a um número maior de pessoas para que conheçam essa história. É um projeto que começou com o objetivo único de se produzir um documentário que tenha começo, meio e fim, mas a conclusão que eu chego é que o fim está muito longe de existir. Esse documentário ele tem uma vida muito longa, então nós esperamos dar sequência de alguma maneira neste trabalho. Então pode ser que daqui a algum tempo a gente lance uma nova edição, até considerando que existem várias histórias que não foram para esse documentário por uma questão de tempo, né, como eu já relatei aqui para você, mas a gente espera dar sequência de alguma maneira. Por hora, o que eu convido é as pessoas a ficarem atentas aí para as próximas exibições e também para quando ele estiver disponível online. E nós temos uma página no Instagram, é uma página do projeto Rock no Seu Interior. Então é só buscar lá no Instagram, @Rock no Seu Interior. Lá existem já alguns trechos de entrevistas que não foram para o documentário. É uma sequência do projeto, né? Então ali são pequenos vídeos, né? São reels que a gente editou também com bastante cuidado, histórias muito interessantes, então algumas delas já estão disponíveis lá no Instagram e eu convido as pessoas a seguirem a página, porque por ali também a gente vai trazendo as atualizações e também essas histórias que não foram contempladas no documentário. No mais, agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço, e queria desejar aqui vida longa ao programa e à rádio, e tem feito bastante sucesso e está com uma programação muito legal, eu tenho acompanhado. Muito obrigado, Marta. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.